Continuar mais um pouquinho de angiospermas. Olha bem, uma das coisas importantes a respeito de angiospermas são as duas divisões de anjos, mono e dicotiledôneas. É muito comum perguntar quais são as principais diferenças entre mono e dicotiledôneas. Primeiro, monocotiledônea, imagine sempre o pé de milho. Agora aí na sua casa, busque uma fotografia, se não tiver o pé de milho lá no quintal, dê uma olhada com bastante atenção no milho. E dicotiledônea, o feijãozinho, que desde a 6ª série você planta feijãozinho para estudar a germinação do feijão. Quais são as principais diferenças cobradas entre mono e dicotiledôneas que você vai olhar aí agora na sua tela? A folha do pé de milho, lembra que as nervuras são todas paralelas. A gente fala que são paralelinérvias. Já folha de dicotiledônea tem as mais diferentes formas possíveis de nervuras. A raiz é outro dado importante. A raiz, lembra da raiz do milho, da grama? A raiz de monocotiledônea é uma raiz tipo cabeleira, fasciculada. Já a raiz de dicotiledônea, ela apresenta um eixo principal, a gente chama de raiz axial ou pivotante. Outro dado extremamente importante, talvez o que mais caia para diferenciar mono e dicotiledônea, são as peças florais. As monocotiledôneas apresentam as peças florais formadas por 3 elementos ou múltiplos de 3, a gente chama de flores trímeras. Já dicotiledôneas, 4 ou múltiplos de 4, 5 ou múltiplos de 5. São tetrâmeras ou pentâmeras. Aí você vai dizer, mas professor, andou caindo na FUVEST uma flor que tinha 12 elementos, 12 é múltiplo de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Evidentemente que nessa questão da FUVEST perguntou como você faria então para diferenciar mono e dicotiledônea, usa os outros critérios, raiz, folha e, atenção, feixes liberolenhosos, por exemplo. Você vai notar que os feixes liberolenhosos de monocotiledôneas estão todos espalhados, é uma bagunça, a gente chama de difuso. Já os feixes de dicotiledôneas aparecem em raios bastante organizados. Agora, você vai lembrar que dicotiledônea tem um crescimento em espessura. As monocotiledôneas têm todo o aspecto herbáceo, o caule é fininho. Então, monocotiledônea não tem câmbio e dicotiledônea tem câmbio. Para ver se você entende mesmo e entendeu a aula, vamos a um exercício. Olha, questãozinha 2001 da Universidade de Ponta Grossa, hein? No que respeita às plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas e suas principais características, assinale o que for correto. 1. Os feixes liberolenhosos das monocotiledôneas são espalhados e os das dicotiledôneas são dispostos em círculo. 2. Os elementos florais das monocotiledôneas são geralmente múltiplos de 3 e o das dicotiledôneas são geralmente múltiplos de 4 ou 5. 3. A raiz das monocotiledôneas é pivotante e das dicotiledôneas é fasciculada. 4. As nervuras das folhas das monocotiledôneas são reticuladas e das folhas dicotiledôneas são paralelas. 5. O milho é uma planta monocotiledônea e o feijão é uma planta dicotiledônea. A 1, veja, a gente acabou de falar a 1. Realmente as monocotiledôneas, os feixes são difusos, estão todos espalhados, e da dicotiledônea organizadinho, aqui fala em círculos. Portanto, a 1 está correta. A 2 também está perfeita, né? Eu falei, olha, é um dos itens que mais cai quando o solo. Monocotiledôneas, elementos florais, 3 ou múltiplo de 3, e dicotiledôneas, 4 ou 5 ou seus múltiplos. Portanto, a 2, correta. Veja que a 3 está errada, é o contrário, né? A raiz das monocotiledôneas, que é fasciculada, aquela raiz em cabeleira, lembra do pé do milho, e as dicotiledôneas axial pivotante, que tem a raiz principal. A 4 também está errada. Quem é que tem nervuras paralelas? Folha de monocotiledônea, dicotiledônea ao contrário.
O último item, claro, está correto. Lembra, eu pedi para você guardar milho e feijão. Realmente o milho é monocotiledôneo e o feijão é dicotiledôneo. Na continuidade, outro item bastante cobrado lá de plantas é a questão da histologia vegetal. É sempre interessante você comparar a histologia vegetal a animal. A histologia vegetal está dividida em duas partes. Quais são os tecidos embrionários e tecidos adultos? Os tecidos embrionários são chamados de meristemáticos. Então, falar em meristema, fala em célula embrionária. Nós temos o meristema primário e temos o meristema secundário. O meristema primário promove o crescimento longitudinal da planta e o secundário o crescimento em espessura, em engrossamento. Macetinho, hein? Primeiro fica comprido, depois fica grosso. Quais são os meristemas primários? Dermatogênio, que origina a epiderme, periblema, que origina o córtex, e pleroma, que origina o cilindro central. E os meristemas secundários? Câmbio e felogênio. O câmbio forma o floema, lembra, F para fora, e o xilema para dentro. O felogênio forma para fora o súber e para dentro a feloderme. Os tecidos adultos, primeiro, o de revestimento. Revestimento você tem a epiderme e o súber. Sempre vai perguntar quem é vivo e quem é morto. A epiderme é formada por células vivas e o súber por células mortas. O súber é a cortiça, que acaba protegendo e garantindo o aquecimento do vegetal. O tecido parenquimático, talvez o maior deles, que corresponderia ao tecido conjuntivo nos animais, exerce um número muito grande de funções. Mas você lembra que parênquima é preenchimento de espaço. Na sustentação, a gente tem o colênquima e o esclerênquima. Vai perguntar também quem é vivo e quem é morto. O colênquima lembra o tecido cartilaginoso, o esclerênquima o tecido ósseo. O esclerênquima dá resistência, o colênquima flexibilidade. Outro tecido importante é o de condução. Aí nós temos o xilema e o floema. Vai perguntar quem é vivo e quem é morto. Xilema é morto. Lembra, começa com X, que lembra cruz, que lembra cemitério. Floema é vivo. O que eles conduzem? O xilema conduz seiva bruta. Ó, macetinho para você, hein? Lembra da Xuxa? O xilema leva a seiva para cima. Ai, que seiva que chove! A seiva bruta. Logo, o floema conduz seiva elaborada, que é uma solução de açúcares, alimento para a planta. Gente, foi um prazer muito grande mais uma vez estar com você. Estuda esses detalhes que foram passados, são importantíssimos e o vestibular cobra esse. Até a próxima, um abração e sucesso para você.